Oiê, preciosos tão mamadinhos do meu coração. Este vídeo vai subir como um gostosinho bom dia. Espero que o dia de vocês seja tudo de bom, porque tem muita coisa boa. É só tirar o foco do que é ruim. Existem alguns vícios que as pessoas não têm noção que elas têm, não sabia? Ficar olhando para o que é ruim é um lixo. Procurar sarna para se coçar é lixo. Vício não é só aquilo que está escancarado aos olhos de todo mundo. Há vícios de comportamento, há vícios químicos, há vícios de todo tipo. Todo mundo tem algum. Que bom que ninguém é santo. Vim fazer esse vídeo para falar do outro vídeo. O outro vídeo me deixou reflexiva quanto a mim mesma. Eu refleti sobre todos os meus anos na internet. Estou aqui desde 1999, 98, tem bastante tempo. Não existia rede social, internet de escada, não havia WhatsApp, nem Messenger, nem MSN, era ICQ, não havia emojis. Se eu quisesse uma carinha sorrindo, eu tinha que teclar 2 pontos e um D maiúsculo. A rede social na época era a sala de bate-papo do UOL depois do UOL. Para mim fazer meu trabalho de ativismo, eu tive que fazer um site. Eu tive que fazer sozinho. Tenho essa característica interessante, eu sou autodidata, né? Muito tempo na internet, realmente acrescentar, sabe? Estranho. Eu não fui movida por ambição, assim. Vou dar um exemplo. Eu lembro quando eu era pequenininha, eu tinha entre 4 e 5 anos quando eu aprendi a ler e escrever. E eu ficava juntando os sacos de supermercado. Naquela época não tinha sacolinha plástica. As compras vinham dentro de sacos de papel. Eu juntava saco de papel para recortar, fazer livrinhos, né? Então eu pedia, minha mãe era costureira, eu pedia para ela costurar no meio, fazer tipo uma brochurinha, e eu fazia uns livrinhos com imagens, eu desenhava, escrevia historinhas. E eu lembro que uma vez eu disse para minha mãe que eu queria, quando eu crescesse, eu queria fazer livro. Eu não sabia ter uma escritora, né?
E ela disse para mim: eu não sei se vai dar para você ser escritora, porque os escritores, eles são pessoas bem de vida, eles têm dinheiro, eles não precisam trabalhar, então eles podem ficar escrevendo livros. Ali, naquele momento, com a mentalidade que eu tinha, eu pensei: a gente é pobre, eu não vou poder ser escritora, então tá. Continuei fazendo aquilo até passar a ler dicionários. Eu tinha uma mania de ler dicionários que era impressionante. Adorava dicionário. Então, ser escritora não era um sonho, não era uma meta de vida. Aconteceu. Não fui atrás disso. Talvez seja aquele lance de o que é para ser seu, encontre um modo de vir até você, como diz a Cigana Zucca. Talvez estivesse no meu caminho que eu fosse escritora. E acabei sendo, não só escritora, como também poetisa, cronista, articulista. Não me fiz, não busquei isso, não me preparei para isso, aconteceu simplesmente. Quando as coisas estão escritas para nós, maquitude, elas simplesmente acontecem quando tem que ser. Deve ser isso? Então, tudo que eu fiz, todas as minhas atividades na internet, estranhamente foram despretensiosas. Às vezes que eu recebi encomendas de telas, por exemplo, eu só estava compartilhando uma tela que eu pintei. Eu não estava oferecendo para vender. Acontecia que alguém fazia uma encomenda, ou alguém queria um que já estivesse pronto. Embora eu pintasse, eu pinto, né, desde criança, desenho, o artesanato também já veio na infância, minha mãe ensinava tudo. Eu nunca me foquei em usar o espaço virtual para vender o que eu faço. E aí a reflexão ficou mais profunda quando eu observei o quanto do meu off eu levo para o on, porque no off eu faço o meu trabalho, mas eu tenho dificuldade de vender tudo que eu faço. Por exemplo, meu trabalho como terapeuta e oculista, na maioria das vezes é voluntário. Eu consigo cobrar. Eu não tenho ambição. Tá errado? Tá. Eu tenho que sobreviver, né? Mas tem casos que eu não cobro. Eu não tenho aquela. Eu não sou materialista. Isso é a questão.
não sou materialista. Eu sou uma pessoa completamente consciente da transitoriedade de tudo, de que tudo tem prazo de validade. Devo isso a meu avô budista. Eu lá petitivo, e ele já tentando me passar tudo que ele podia sobre o budismo de Okinawa. Ele usava o jardim da minha tia, que eu acho que era dele, porque era ele que cuidava, para falar sobre a transitoriedade de tudo. Lembro de uma vez que ele pegou uma florzinha azul de hortênsia. Deve ser por isso que eu gosto de flor azul. Ele pegou uma florzinha de hortênsia e ele explicando quanto ela era bonita, mas em um momento ela ia murchar e voltar para a terra e alimentar a terra. E que tudo é assim. Tudo tem um prazo de validade. Tudo muda de estado. Embora nós seres humanos deveríamos, pelo menos, sermos mutáveis. Porque assim como tudo à nossa volta, nós estamos mudando o tempo todo, embora muitas pessoas tenham dificuldade de aceitar. E querendo ou não, elas vão mudar por fora, mesmo que não queiram mudar por dentro, né? Algo que eu disse ali naquele vídeo, que está aqui. Nós não aprendemos com as nossas vivências, com os nossos erros, com as nossas experiências. Eu mergulhei muito fundo nisso durante essa reflexão. Eu sou do tipo que eu só preciso quebrar a cara uma vez para aprender. Talvez porque cresci com esse ensinamento de que a vida é um aprendizado. Tá certo que eu sempre me perguntei para quê, né? Mas a vida é um aprendizado o tempo todo. A gente só sabe o que é certo errando, né? Nessas, eu me percebi novamente querendo voltar para minha ostra, para minha bolha, me fechar na minha introspecção. Tem pessoas que têm medo de mim. Alguns acham que eu sou bruxa, clarividente, que vê as coisas. Outros acham que é a perfuração que faz eu ver elas. Outros não gostam de mim. Sei lá. Outras elas não querem realmente falar comigo, não. De todo modo, ultimamente eu percebo
um certo distanciamento das pessoas, mas eu também estou me distanciando delas. Quando a gente aprecia a solitude, a gente aprecia a solitude. Mas eu sempre vou me perguntar por que as pessoas preferem a mentira do que a verdade. Eu não consigo ver a verdade em lugar nenhum. Sabe? Algo que seja verdadeiro, isso eu estou dizendo em seres humanos, né? Porque na natureza ela é feita de verdades, do verdadeiro, do real, do desnudo. A gente não vê isso em seres humanos. As pessoas, elas não são exatamente o que elas mostram na internet. E elas não percebem que elas acabam levando o personagem da internet para o offline. Fica uma coisa confusa, sabe? E aí eu me senti um tanto idiota. Não sei, nem se pode falar essa palavra. Mas eu me senti um tanto assim, tola. Porque eu faço caminho inverso, né? Eu já postei vídeo ainda de pijama tomando café, cantando. Eu não me preocupo em arrumar os cabelos. Do jeito que eu tô, eu apareço. E só hoje que eu me dei conta que as pessoas, elas têm uma preocupação com a imagem, com a aparência, se o corpo está dentro dos padrões, se tudo está dentro dos padrões. Mas todo mundo se auto-prega fora da caixinha. Mas como é que alguém pode estar fora da caixinha, tão dependente de padrões, tão encaixado nos padrões? E de repente, eu voltei os olhos para mim e comecei a me autoanalisar e querer saber, e eu, como é que eu sou? De repente, isso explica porque tanta aversão na minha pessoa. Além, claro, daquelas pessoas que me ameaçavam de processo. É diferente quando você traz quem você realmente é e isso de alguma forma incomoda as pessoas. Outra coisa é quando você publica um artigo que um grupo não gosta e eles resolvem ficar te processando. Coisas distintas. Eu não sei, na verdade, se existe realmente a aversão à minha pessoa ou o que eu sou. Eu sou desencanada. Eu
Eu nunca consegui entrar no padrão. Eu nasci diferente. Nunca vou ter como me iludir que sou igual, que estou no padrão de alguma coisa, porque nasci diferente e tenho plena consciência disso. A minha condição diz isso. É difícil ter a minha condição, ainda mais quando ela me faz ver padrão e tudo. Ver tudo assim como é de fato. E aí, quando eu volto os olhos para o ser humano insiste em ser igual, estar dentro de um padrão. Toda vez que vou no supermercado, no corredor de refrigerante, eu olho as garrafas, coquinha, toda bonitinha ali enfileirada, eu penso nisso. Já me vem à cabeça as pessoas que insistem em estar dentro do padrão. Elas querem ter o cabelo padrão, elas querem ter o corpo padrão. Até o rosto padrão, né? Aquele bocão, aquela coisa toda da demonização facial. E airbag aqui, airbag lá atrás. Elas até esquecem de pequenos detalhes, tipo, você pode estar da testa até o dedão com a pele esticadinha, tudo teria, mas as mãos nunca vão esconder a sua idade, ou seja, as mãos, antebraços, as partes do corpo que não dá para fazer plástica entregam na idade das pessoas. Eu acho mais fácil já mostrar. Eu já estou com bastante idade. As coisas caem mesmo. É o mundo físico, o plano físico. A lei da gravidade. Mas, enfim. Aí me veio à mente, à memória. Quando eu era criança, eu já tinha essa visão, né? Eu tinha pavor de ser igual a todo mundo. E eu cresci não querendo ser igual a todo mundo. Eu fiquei muito feliz quando cheguei numa idade em que eu descobri que, de fato, ninguém é igual a ninguém. Eu me senti orgulhosa, assim, até que eu não sei. Mas por que as pessoas querem ser tão iguais, tão padrãozinho, tão dentro da caixinha? Cada pessoa é um universo único e fantástico. Se cada um fosse quem nasceu para ser, nossa, a gente seria cercado de pessoas incríveis. Eu acho, embora tenha tentado retornar à rede social,
Eu acho que está na hora de eu dar um tempo dela de fato. Ficar vendo pessoas de rede social, porque são das amigas que eu tive o prazer de conhecer alguém de rede social. Esses personagens, essas máscaras, me fazem desacreditar de tanta coisa. Não é à toa que tantas pessoas vão perdendo a perspectiva, a expectativa, a esperança, a fé. Não consegue ver a possibilidade de alguma mudança benéfica. Pessoas como eu, envolvidas, que já mergulharam tão fundo no ativismo, que já viram todo tipo de sofrimento humano, animal, não tem como não prezar a verdade das pessoas, a manifestação da verdade, em todos os sentidos, desde no que é dito, no que é honrado, no que se é. Não, é tão raro, é tão raro. O pensamento, ele é manifestado através da expressão, seja facial, seja corporal, seja verbal, sai como vibração e vai de encontro a alguém, alguma coisa, uma energia que revela a verdade de cada um, de tudo. Eu acho que quanto mais eu estudo, mais complicado fica. Eu desejo que o seu dia seja feito de verdades agradáveis, que você aceite elas. Tem que ser muito, sim, fodástico para aceitar todas essas verdades. A maioria das pessoas preferem mentir. A verdade é a luz que guia na escuridão. O mundo está escuro, frio, não tem farol, não tem referência, não tem referência de moral, de verdade, verdadeiro, sincero, honesto. As virtudes perderam espaço no mundo e as pessoas
Pela caridade, vamos ser assim. Vamos vibrar para que o restante desse ano não seja frágil, não seja triste. Que ele seja feito de boas colheitas, justas colheitas para todos nós. Beijos na alma.